Ao longo da história do cristianismo, poucos objetos despertaram tanta fascinação, fé e debate quanto o Santo Sudário de Turim, guardado na cidade de Turim, na Catedral de São João Batista de Turim. Esse antigo tecido de linho carrega uma imagem misteriosa que muitos acreditam ser a marca deixada pelo corpo de Jesus Cristo após sua crucificação. Para milhões de pessoas ao redor do mundo, o sudário não é apenas um objeto histórico, é um testemunho silencioso dos últimos momentos de Jesus na Terra. A história do sudário começa com um relato presente nos evangelhos. Após a crucificação de Jesus, seu corpo teria sido retirado da cruz envolvido em um pano de linho antes de ser colocado no sepulcro. Esse tecido, segundo muitos estudiosos e fiéis, seria o mesmo que hoje é conhecido como Santo Sudário. O pano mede aproximadamente 4 metros de comprimento e pouco mais de 1 metro de largura. Nele aparece a imagem tênue de um homem visto de frente e de costas, como se o corpo tivesse sido envolvido pelo tecido. A figura mostra marcas impressionantemente detalhadas, ferimentos nos pulsos e nos pés, sinais de flagelação por todo o corpo e uma ferida no lado do tórax, exatamente como descrevem os relatos da crucificação de Jesus. O que torna o sudário ainda mais intrigante é a forma como essa imagem foi criada. Diferente de uma pintura comum, a marca não possui pigmentos, tintas ou traços de pincel. A imagem parece estar superficialmente impressa nas fibras do tecido, como se tivesse sido causada por algum tipo de reação ainda não completamente compreendida. Ao longo das décadas, cientistas de várias áreas, físicos, químicos, médicos e especialistas em imagem, estudaram o sudário com tecnologias modernas. Um dos momentos mais importantes ocorreu em 1978. Quando um grupo internacional de pesquisadores realizou uma das análises científicas mais completas já feitas no tecido. Os resultados foram surpreendentes. Os pesquisadores concluíram que a imagem não poderia ser explicada por técnicas artísticas conhecidas. Além disso, exames mostraram que as manchas avermelhadas presentes no tecido são compatíveis com sangue humano, contendo traços de hemoglobina. Outro detalhe impressionante é que a imagem do sudário possui características tridimensionais. Quando analisada por computadores que interpretam variações de intensidade da imagem, ela revela profundidade, como se fosse uma espécie de fotografia em relevo, do corpo que esteve envolto no tecido. Esse aspecto intrigou muitos especialistas, porque nenhuma técnica medieval conhecida seria capaz de produzir um efeito semelhante. Os detalhes anatômicos também chamaram a atenção de médicos legistas. As marcas de flagelação correspondem a golpes de um instrumento romano chamado flagrum, usado em punições da época. A posição das feridas nos pulsos, e não nas palmas das mãos, também coincide com o que seria necessário para sustentar o peso de um corpo crucificado, algo que artistas antigos frequentemente representavam de forma incorreta. Outro elemento fascinante é a marca de uma ferida lateral, exatamente onde, segundo o Evangelho de João, um soldado romano teria perfurado o lado de Jesus com uma lança após sua morte. Para muitos estudiosos religiosos, essa impressionante combinação de detalhes reforça a crença de que o sudário pode realmente ter envolvido o corpo de Jesus. Além disso, a expressão do rosto presente na imagem transmite uma sensação profunda de serenidade, apesar dos sinais evidentes de sofrimento físico. Muitos fiéis descrevem o olhar do homem do sudário como algo profundamente tocante, capaz de provocar emoção e reflexão espiritual. No entanto, como ocorre com muitos artefatos antigos, o sudário também é objeto de debate científico. Alguns testes realizados na década de 1980 sugeriram que o tecido poderia ter origem medieval. Porém, outros pesquisadores questionaram esses resultados, argumentando que a amostra usada para o teste pode ter sido retirada de uma área contaminada por reparos posteriores no pano. Desde então, novos estudos e análises continuam sendo realizados, mantendo viva a discussão sobre a verdadeira origem do sudário. Independentemente da conclusão científica definitiva, o impacto do Santo Sudário na fé de milhões de pessoas é inegável. Sempre que o tecido é exposto ao público, milhares de peregrinos viajam até Turim para vê-lo de perto. Para muitos deles, olhar para aquela imagem é como observar um eco silencioso de um momento central da história cristã. Diante daquele pano antigo marcado por uma figura humana misteriosa, muitos sentem que estão diante de algo que ultrapassa a simples explicação científica. Para alguns, é apenas um objeto histórico extraordinário. Para outros, é um poderoso símbolo de fé. E para muitos fiéis ao redor do mundo, o Santo Sudário continua sendo considerado algo ainda mais profundo,
Um possível testemunho físico do sacrifício e da presença de Jesus Cristo, preservado ao longo de quase 2000 anos de história.